Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Então, a aula de hoje de número 12, objeto de conhecimento, tecido nervoso, funções, características e componentes do tecido nervoso. Detalhamento, características e funções do tecido nervoso. Então, vamos começar? Então, trago a vocês aí uma curiosidade bem interessante, que é o tecido nervoso. Bem, o tecido nervoso ele é caracterizado basicamente por ser o tecido onde tem células contidas nele, que vão trabalhar a questão das sinapses, que são comunicação entre uma célula e outra. E esse cenário aqui, meio futurístico, ele não está à toa. É para mostrar as células desse tecido nervoso e as conexões, né, que são como verdadeiros faíscas, né, já que temos uma reação química entre uma célula e outra, passando essas informações em forma de energia também. Então, nós temos aí esse cenário meio futurístico para mostrar para vocês mais ou menos como é que acontece essa conexão. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse tecido. Então, o conceito dele, o tecido nervoso é um dos 4 tipos fundamentais de tecidos do corpo humano. Ele é especializado em receber, processar e transmitir informações. Vejam bem, anotem. Receber, processar e transmitir informações. E ele é o principal responsável por coordenar as funções do organismo, possibilitando a interação entre os diferentes sistemas e com o ambiente externo também. Então, essa comunicação aí vai ocorrer no sistema nervoso entre os sistemas, dentro do próprio corpo, e quando você faz a interação com o meio, jogar bola, fazer exercício, comunicar-se com outra pessoa, você está utilizando essa conexão do sistema nervoso com o meio. Então, como é que é a apresentação dessas células que vão compor o sistema nervoso? Vamos ver mais ou menos o aspecto delas. As células, elas são chamadas de neurônios. Então, o tecido nervoso ele é composto por 2 tipos principais de células. Essas que vocês estão vendo aí num cantinho superior à direita da sua tela, né, são as células nervosas, ou também chamadas de neurônios. Elas são especializadas na condução de impulsos nervosos. Quais são as partes que vão compor essa célula? Né? Temos o corpo celular, que também é conhecido como soma, aqui em destaque. Né? Contém o núcleo da célula. Lembre-se que o núcleo ele contém toda a informação genética, né? Ele vai acumular-se na parte mais central essas informações que são passadas de pai para filho, né? São as características hereditárias. E a maior parte das organelas estão contidas também nessa parte da célula, sendo responsável pela integração das informações recebidas. Também temos aí os dendritos, né? Dendritos, que são esses prolongamentos que partem aqui do corpo celular, nessas ramificações, projeções ramificadas, que recebem estímulos de outros neurônios ou do ambiente externo. Então, é nesse momento aqui, que vamos dizer aqui, que a cabeça da célula vai fazer a comunicação com a extremidade da outra. Né? A extremidade ela vai se comportar dessa forma aqui, anatomicamente, né? E uma vai fazer a conexão com a outra, fazendo o prolongamento da extremidade anterior com a extremidade posterior. Assim que vão ser feitas as sinapses. O axônio, né, que é essa parte aqui prolongada, né, ao longo da célula, é uma projeção longa que transmite os impulsos para outros neurônios, músculos ou glândulas também. Muitas vezes é envolvido por uma bainha de mielina. A bainha de mielina aqui é essa partezinha aqui, olha, fragmentada, que vocês estão vendo, como se fosse um tubo envolvendo o axônio, que acelera a condução do impulso nervoso. Então, além das células do tecido nervoso chamadas neurônios, nós temos as células da glia ou células gliais. Então, essas células de suporte
essa é a função dela, né, que desempenha funções essenciais para a manutenção do tecido nervoso. Como o próprio nome diz, elas vão dar esse apoio aos neurônios dentro das sinapses, dentro da sua comunicação, tanto do meio interno quanto com o meio externo. Os principais tipos de células da glia são os astrócitos, que nutrem os neurônios e mantêm a barreira hematoencefálica. Então, os astrócitos eles vão ter esse aspecto aqui, olha. Astro não lembra estrela? Né? Temos aí um prefixo astro de estrelas, né? Então, é mais ou menos isso aqui, é o aspecto dele, né? Ele vai ter um aspecto estrelado. Observem aqui, essa parte mais interna dele é o núcleo. Tá? Temos o oligodendrócito, né, que faz parte do sistema nervoso central, é isso que significa SNC, e as células de Schwann, que fazem parte do sistema nervoso periférico, ou SNS. Né? Os oligodendrócitos eles estão aqui representados por essa estrutura aqui, olha, bem peculiar, bem diferente, e as células de Schwann são essa estrutura aqui. Então, essas são as células da glia. Temos ainda a micróglia, né, que é uma célula que vai atuar na defesa imunológica do tecido nervoso, né, ela tem essa especialização. Percebam aqui que ela tem aquele corpo, né, mais centralizado, e saindo aqui da parte, da parte mais externa, né, da sua membrana, prolongamentos, né, que parecem ramificações. E nós temos os ependimócitos, né? Os ependimócitos são essa estrutura aqui, olha, mais central no nosso esquema. Eles têm as células justapostas, né? Quer dizer, uma bem do ladinho da outra, mais compactada, né? Eles vão revestir as camadas do sistema nervoso central e também contribuem para a produção do líquido cefalorraquidiano. Então, essas são as células da glia. E vamos conhecer mais um pouquinho sobre o tecido nervoso e suas características. Temos aí a característica da excitabilidade. O que significa isso? A habilidade de responder a estímulos e gerar impulsos elétricos. Temos também a característica da condutividade, que é a capacidade de transmitir esses impulsos ao longo das extensões celulares, que são os axônios e os dendritos. Temos também a característica da integração, que recebe e processa informações de múltiplas fontes para coordenar respostas precisas. Mas não para por aí as nossas características peculiares do sistema nervoso. Temos também outras informações interessantes, que são as funções. Vocês viram que a gente começou aí com a parte anatômica, características gerais, e as funções do sistema, recepção de estímulo. A gente começou a falar sobre o sistema nervoso, falando sobre as sinapses, as comunicações entre uma célula e outra no tecido nervoso. Então, essa recepção de estímulos, que acontece por meio dessa comunicação, detecta alterações do meio interno e do meio externo também, através de receptores sensoriais. Guardem bem aí esse termo aí, os receptores sensoriais. Temos também a função de processamento de informações, que integra os dados recebidos, permitindo respostas conscientes e também inconscientes. Por que não? Tem estímulos que a gente passa despercebido por você, mas que acontece sem a sua autorização, sem o seu comando, como, por exemplo, o ato reflexo, que é uma característica bem importante quando você tem contato rápido com algum objeto do meio externo, que faz com que você tenha esse ato, o ato de desviar, de repente, de um momento em que você provavelmente se acidentaria, ou também você tem a questão da respiração ao dormir. Quer dizer, quando você está acordado, você comanda a sua respiração, você inspira e expira, você solta esse comando para o cérebro, você para a respiração, você mantém o seu pulmão cheio e esvazia ele conforme o comando, mas quando você está dormindo,
você não manda no cérebro, né? Então, temos aí essa característica interessante, que é a característica inconsciente de fazer o corpo ficar funcionando sem o seu comando, tá? Continuando aí com as funções, nós temos as transmissões de sinais, que são a condução, né, de informações entre diferentes partes do corpo e para órgãos efetores. Mas não para aí também a nossa função. Nós temos a regulação corporal, né, que controla funções essenciais, como a frequência cardíaca e a respiração, e também reflexos. Além disso, nós temos a cognição e emoções, funções também do tecido nervoso, que permite o aprendizado, a memória, o pensamento e sentimentos, né, funções associadas ao cérebro. Aí eu falei para vocês que a gente recebe informações e faz interação com o meio externo através de órgãos sensoriais, né, de partes sensoriais do nosso corpo. Quem são essas partes que recepcionam e levam essas informações? A gente vai ter esse conhecimento agora. Então, os principais órgãos sensoriais que separamos para vocês aqui, nós vamos começar pelos olhos, né, que são os órgãos responsáveis pela visão, tá? Esses órgãos podem captar a luz e transformar em impulsos elétricos, né? A luz é detectada por células fotorreceptoras, que também são chamadas de bastonetes e cones, e essas células fotorreceptoras, elas estão na parte da retina. A gente vai já dar um closezinho aí na parte anatômica para vocês conhecerem melhor, mas posso adiantar para vocês que aqui nós temos a característica da parte externa do olho, né, da visão, e aqui a parte interna com corte transversal. Então, o nervo óptico, né, esse pontinho aqui, ó, o nervo óptico, conduz esses sinais até o córtex visual do cérebro, onde são interpretados como imagens. Então, é aqui no nervo óptico que a gente vai ter essa interpretação de tudo que está sendo recepcionado aqui na frente, né, a parte mais posterior da visão. Importante, então, esse estímulo aqui, né, a visão, que é captada aí pelo esse órgão sensorial importantíssimo, né, permite a percepção de formas, cores, movimentos essenciais para a interação com o ambiente. E aí, para vocês verem com mais amplitude, né, aqui a parte externa do olho, uma visão frontal da parte externa, temos a pálpebra, temos a pupila, né, a esclerótica, que é essa parte branquinha do olho, e a íris, né, que é essa parte aqui que tem características de cores diferentes de um indivíduo para o outro. Aí nós temos aqui a composição de um corte transversal da parte interna da anatomia da visão. Aqui nós temos, resumidamente, para falar para vocês, a recepção da imagem, e aqui na parte posterior nós temos essa imagem sendo processada e levada para o cérebro até a partir do nervo óptico. Temos também aí outro órgão receptor de informações, que são os ouvidos, né? Ouvidos porque são impares, né? Responsáveis pela audição e também pelo equilíbrio. O ouvido ele possui uma dupla função. A primeira é a audição, onde o som ele vai ser captado pelo ouvido externo. O ouvido externo é isso que a gente pode visualizar quando você se olha no espelho ou olha outro indivíduo, né? Onde o som é captado pelo ouvido externo, transmitido pelo ouvido médio e convertido em sinais elétricos do ouvido interno, né, que é a cóclea. A gente vai já ver esse aspecto anatomicamente, né, quando ampliarmos essa imagem. Nós temos também a outra função, que é a função do equilíbrio. Então, o equilíbrio, nós temos o labirinto, que é a parte do ouvido interno, quer dizer que a gente não consegue visualizar, né, a parte interna anatômica, onde detecta mudanças de posição e movimento da cabeça. Isso mesmo. Então, os sinais são enviados ao cérebro pelos nervos coclear e vestibular. Essa parte do equilíbrio, ela é peculiar, ela é importante porque se tem alguma deformação, se tem alguma situação que caracteriza em algo irregular dentro da anatomia interna, essa questão do equilíbrio vai mexer com a sua percepção externa. Então, você vai ter aquela sensação de não conseguir se manter em pé, do chão ficar em movimento. Acontece com algumas doenças, algumas
síndromes, onde quando você perde esse equilíbrio, fica fácil detectar que o problema pode estar relacionado aí à parte do ouvido interno. Voltando aí para a nossa audição, né? Uma informação importante é que essa parte aí do nosso corpo, desse receptor, proporciona a comunicação e a percepção espacial também, assim como a manutenção e o equilíbrio corporal. E qual é a anatomia, né, dos ouvidos? Né? Eu já falei para vocês que quando a gente olha no espelho, nós temos aquele aspecto mais externo, né, a orelha e o ouvido externo aqui, né, o canal mais externo. Então, existe a recepção do som, que vai passar pelo canal externo, pela parte mediana, até chegar aqui na parte mais interior, né, que é chamada de orelha interna. Tá? E aqui nessa parte aqui vocês vão ter, aqui na parte mediana, nós vamos ter aí os ossículos auditivos, né, que são conhecidos como estribo, bigorna e martelo. E aí esses sinais do som eles vão passar pelo nervo auditivo. Lembre-se que nós tivemos o nervo óptico nos olhos, né? Nos ouvidos é o nervo auditivo que vai passar essas informações para o cérebro e é assim que é processado os ruídos e qualquer som relacionado com esse órgão receptor. Temos aí o nariz, né? O nariz é responsável pelo olfato, que contém células olfativas que captam moléculas químicas presentes no ar, por exemplo, e as transformam em sinais nervosos. Então, é dessa forma que você capta o cheiro. Esses sinais eles são transmitidos pelo nervo olfatório, e daí ao sistema límbico e ao córtex olfativo. Essa aqui é a característica anatômica com um corte transversal, e quando a gente amplia aqui, nós temos as células que vão fazer parte dessa parte receptora das informações. Uma importância sobre esse órgão receptor é que ele é essencial para a identificação, olha, quando eu falei de cheiros, né, odores, interação social e a proteção contra perigos, como gases tóxicos. Então, esse órgão aí, ele vai fazer a interação social, por exemplo, de cheiro, né, da questão de cheiro, quando você se atrai, por exemplo, né, isso é uma questão assim mais do reino animal, questão de feromônios, ele se atrai pelo cheiro do outro, do parceiro, através desse órgão sensorial é possível captar o cheiro, o odor que vai atrair, então isso vai fazer parte da característica da interação social, né, só para vocês entenderem essa exemplificação. Odores de forma geral, né, nós temos os odores bons, os odores que não nos agradam, mas uma coisa importante também é a detecção de gases que podem fazer mal para a gente, né, gases tóxicos, por exemplo, que vai fazer com que você entre em estado de alerta, né, depois dessa situação, e aí você se prepara para esse estímulo externo. Como é que é a característica do olfato, né? Eu falei para vocês e mostrei, mas vamos ampliar um pouquinho essa imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, nós temos aí a questão do nariz, né, que ele vai ser um órgão receptor. Dentro nós vamos ter aí vários tecidos que vão compor essa parte dos órgãos sensoriais, e quando a gente faz a ampliação dessa imagem aqui para a gente entender um pouquinho mais, nós temos o bulbo olfatório, nós temos o glomérulo, né, o axônio, e isso aqui tudo vai fazer parte de células do neurônio, olha, está aqui ele sendo identificado, e bem aqui nós temos uma comunicação entre as células do neurônio e as células receptoras de sinais da parte olfativa, né, da parte anatômica. Olha os cílios aqui, né, que são aqueles pelinhos na parte interna, a mucosa, que vai formar aquilo que a gente chama de melequinha, né, no termo popular. Na verdade, é chamado de mucosa, é o termo técnico. E aí, quando ocorre o contato do odor com a mucosa e os cílios, né, esses pelinhos, eles vão fazer comunicação com os neurônios e vão levar essa informação para o cérebro também. Então, o epitélio olfativo contém receptores que detectam as moléculas odoríferas e enviam sinais ao cérebro através do sistema nervoso. Isso é um resumo de como é feita a recepção desses sinais. Vamos continuar aí com os órgãos sensoriais, falando um pouquinho sobre a sensação do paladar, o qual o órgão sensorial responsável por ela é a língua, né, que contém
papilas gustativas, que possuem receptores especializados na detecção de sabores, como doce, salgado, azedo, amargo e umami, por exemplo. Então, os sinais nervosos são transmitidos pelos nervos facial, glossofaríngeo e vago ao córtex gustativo. A importância aí desse órgão sensorial. Ele vai auxiliar na seleção de alimentos e na percepção de perigos, como alimentos estragados, por exemplo, né? Quem tem aí uma sensibilidade maior, assim que tiver contato com o alimento que você tem uma informação, já uma memória de que ele está vencido, você não vai engolir. Então, vamos ver mais ou menos a característica anatômica deste órgão sensorial, né, da língua, ampliando aquela imagem que a gente acabou de ver aí. Então, nós temos a língua. Quando eu falei das papilas gustativas, elas se apresentam aí anatomicamente nessas formas, né, a circunvalada, a folhada, né, e nós temos a fungiforme. Então, as papilas contêm células sensoriais especializadas, chamadas células gustativas também, que são responsáveis por detectar os sabores dos alimentos. Esse aí é o nosso resumo desse órgão sensorial, a língua. Vamos para o nosso último, que é a pele. Então, a pele ela é responsável pela sensação do tato. E a pele é considerada o maior órgão sensorial e, quiçá, também o maior órgão do corpo humano. E contém diferentes tipos de células receptoras, né, para pressão, temperatura, dor e vibração, por exemplo. Uma vez que a pele está toda espalhada pelo corpo, ela tem que ter essa especiação com células para promover a percepção de coisas e situações diferentes. Então, esses receptores enviam informações ao cérebro por meio dos nervos periféricos do sistema somatosensorial. Então, é isso aí. Uma informação importante sobre a pele, né, sobre esse órgão sensorial, é que ela fornece a proteção, a interação com o ambiente e a percepção de estímulos nocivos. Para a gente entender um pouquinho, nós vamos ampliar essa imagem que vocês estão visualizando, aí vocês vão ter uma noção de memória do que é o estímulo através do tato, né? Por exemplo, a sensação de dor e de temperatura quando você toca em um objeto ou pontiagudo ou muito quente na ponta do dedo. Então, essa informação ela vai ser passada através das células nervosas até a medula espinhal, que vai transmitir essa sensação externa até o cérebro. Gente, uma característica interessante quando eu falo das sinapses, desde o início eu estou falando das sinapses entre os nervos, é que essas informações acontecem em milésimos de segundos, né? Então, quando você toca em um objeto quente, né, e rapidinho tem aquela sensação de você tirar, né, aquele movimento reflexo de tirar a ponta do seu dedo de um objeto quente ou também pontiagudo, essa informação acontece rápido, né? Ela vai para a medula espinhal, chega até o cérebro e volta para você tirar o dedo. Então, acontece em milésimos de segundos essa questão das sinapses ou das comunicações nervosas entre as células que fazem parte desse sistema tão interessante. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano, como eu falei para vocês, aí essa característica é importante, que vai ser responsável pelo sentido do tato, para vocês não esquecerem aí, e por isso tem células variadas para formar esse órgão tão interessante que recobre o nosso corpo inteiro. Então, a importância desse tecido para o corpo, né? Vamos pontuar algumas situações que a gente caracteriza como importantes. A primeira é o entendimento das doenças neurológicas. Então, gente, o estudo desse tecido é fundamental para compreender e tratar condições como Alzheimer, que geralmente é uma doença que acomete as pessoas que estão numa idade mais avançada, mas nós temos aí umas situações esporádicas, né, umas situações bem diferentes. Parkinson também é acometido por alguma parte do sistema nervoso que não está funcionando.
Tanto ele quanto o Alzheimer, eles acometem mais o público com idade avançada, mas não é especificamente eles. Nós temos umas condições em que acontece com pessoas antes, né, numa idade mais cedo. Temos a epilepsia, que também é uma outra situação da parte do entendimento das doenças neurológicas, e a esclerose múltipla. Em algumas situações, em momentos mais avançados dessas doenças, pode haver, por exemplo, a perda dos movimentos, né, que a gente condiciona como voluntários, aqueles que você consegue comandar, mas com uma doença avançada, você não controla mais os movimentos do corpo, que é a questão do Parkinson. Do Alzheimer e a esclerose, nós temos aí em condições mais avançadas até a perda de memória, né? Então, isso aí é um mistério. As sinapses que ocorrem dentro do nosso cérebro e também a partir dos órgãos receptores ainda estão sendo estudadas, porque elas são bem complicadas, né, de se entender. Existe uma questão da plasticidade, que às vezes acontece de uma sinapse não mais ocorrer com outra na célula, mas o corpo ele pode, com essa característica da plasticidade, fazer com que outros caminhos sejam criados para que ocorram essas informações, né, entre um tecido e outro, e a partir do meio externo. E por conta dessa característica anatômica tão peculiar e tão importante, diferente, né, e ainda ser descoberta, é que a gente ainda não entende um pouquinho dos processos. A gente, quando eu falo no meio científico, né, os cientistas não entendem o processo da doença, né, o ciclo dela, como ela se comporta, se tem como, por exemplo, você detectar esses sinais antes que eles aconteçam, né, quando uma pessoa tem predisposição para desenvolver. Existem muitos estudos, existem estudos relacionados com o seu hábito alimentar, com o seu hábito social, com a questão de praticar esporte, mas tudo ainda está em estudo, não tá esclarecido, não há uma certeza para a gente tentar entender e combater essas condições e essas síndromes relacionadas ao tecido. Nós temos aí também a interface com a tecnologia, que é uma outra coisa interessante para a gente pontuar. Pesquisas em interfaces, né, cérebro e máquina, estão sendo muito importantes porque ajudam no desenvolvimento de próteses controladas por pensamento, né, e dispositivos assistidos. Isso acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que têm parte do corpo delas substituído por partes mecânicas, né? E aí, por exemplo, uma situação de substituir um braço. Na ponta do braço, né, onde não tem mais o órgão, ainda tem células receptoras, né, células nervosas. E aí, quando você coloca aquela prótese, aquelas células receptoras vão fazer com que o músculo da parte aqui do seu braço se movimente. E essa comunicação, né, que é chamada da interface entre a parte humana e a parte da máquina, vai ocorrer, né, e fazendo com que a parte do braço do indivíduo, né, tenha a sua movimentação. A gente já vê muitas situações, já tem muitos exemplos aí de pesquisa avançada com esses indivíduos que têm parte do seu corpo substituída por máquinas. Temos também aí o avanço do conhecimento da consciência, que é a parte da ciência que investiga o tecido nervoso e contribui para a compreensão da consciência do comportamento humano e da tomada de decisão. Então, olha só quanta coisa importante está associada no estudo avançado do tecido nervoso, esse tecido que eu trouxe para o conhecimento de vocês. O tecido nervoso ele é muito importante, né? Portanto, ele é um componente central da parte do estudo da biologia nas ciências aplicadas. Então, ele é essencial para a manutenção da vida e a interação da vida e do mundo, né, com o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.